Você está estudando errado. Pense nas 5 formas de estudo que você mais utiliza e organize em uma lista. Reler os materiais, sublinhar ou grifar os textos estão nessa lista? Se a resposta foi sim, então você faz parte de uma maioria de pessoas que usam técnicas ineficazes de estudo. Isso não é minha opinião, é resultado de pesquisa nas áreas de neurociências e educação. Por que tanta gente inteligente e bem-sucedida comete esse erro? Eu sou Marcelo Roxo, neurocirurgião, professor universitário, e hoje eu quero falar sobre como estudar melhor. Fica comigo até o fim, porque eu tenho 3 dicas importantíssimas para melhorar os seus estudos. O uso frequente de práticas de estudo pouco efetivas se deve a falhas na nossa capacidade de avaliar a forma como abordamos a aprendizagem. Isso leva à adoção habitual de práticas que não funcionam tão bem quanto a gente pensa que funcionam. Por exemplo, você usa estratégia ineficaz de reler um texto, ele começa a parecer familiar e você provavelmente vai julgar isso como um sinal de que guardou na memória. No entanto, ao concluir isso, você provavelmente não levou em consideração uma discrepância fundamental entre as condições de estudo e recuperação. Caso a ficha ainda não tenha caído, a diferença é que o material de origem está disponível para você quando você está estudando, mas provavelmente não estará acessível quando você tiver que relembrar informações dele em outros contextos, como por exemplo uma prova. Esse descuido dá a você uma sensação de supervalorização da sua aprendizagem, o que reforça o uso da releitura como uma abordagem para estudar, prejudicando assim sua capacidade de realmente aprender algo. O uso de métodos que não funcionam como imaginamos transforma o processo de aprendizagem de um privilégio a ser desfrutado em uma tarefa que deve ser apenas suportada. As neurociências têm muito conhecimento a oferecer sobre como estudar melhor. Infelizmente, grande parte das pesquisas relevantes para o aprendizado não é transmitida aos alunos, nem mesmo aos professores para que ensinem aos seus alunos. Esse é um dos motivos de eu ter decidido criar o curso online Aprendendo a Estudar. O outro é que desde 2016, ano que eu iniciei como professor universitário, muitos alunos me perguntam quais as melhores maneiras de estudar determinado assunto. A minha intenção inicialmente era responder essa pergunta com uma pequena aula, mas eu comecei a ler sobre o assunto, a aprendizagem, e percebi que o conteúdo era riquíssimo e não estava sendo passado a quem mais interessa, os estudantes. Desde então eu li vários livros, dezenas de artigos científicos sobre esse tema, e o que era para ser uma aula se tornou um curso com 20 aulas divididas em 3 módulos. Nos próximos dias eu vou divulgar mais informações sobre o curso e gostaria muito de poder fazer a diferença nos seus estudos, seja você estudante do ensino médio, visando vestibular, aluno de graduação, mirando provas como residência médica ou OAB, ou mesmo pessoas que buscam aprovação em concursos. Você precisa conhecer as técnicas de estudo que podem fazer toda a diferença para conseguir ou não a sua aprovação. Agora, quer saber quais são as dicas especiais que eu preparei para esse vídeo? Aí vai a primeira. Testar é um grande aliado quando se trata de aprendizagem. Dado que sua capacidade de avaliar intuitivamente a eficácia das abordagens para estudar é falha, não seria surpresa saber que a sua intuição sobre o quanto você sabe pode ser deficiente também. Um bom exemplo disso é o chamado efeito Dunning-Kruger. Se refere ao fato de que você é induzido a ter uma impressão exagerada sobre o quanto realmente sabe sobre determinado assunto, quando na verdade é o menos conhecedor. Isso acontece porque a ignorância é uma faca de 2 gumes. Você carece de conhecimento e é essa falta de conhecimento que também lhe rouba o insight sobre o quanto você ainda não sabe. Felizmente você pode evitar ter ideias erradas sobre o seu nível de conhecimento e aprender muito melhor usando o autoteste para medir o seu aprendizado. A segunda dica é para você ler e fazer anotações com o objetivo de gerar sua própria compreensão de um determinado assunto. Ao contrário da crença popular, a sua memória não reproduz informações, mas as reconstrói de uma forma que reflete seus conhecimentos e expectativas anteriores. Portanto, a chave para melhorar a sua memória não é aumentar a exposição que você tem às suas fontes. Ao invés disso, você precisa se esforçar para pensar mais sobre o material enquanto estuda. Uma ótima maneira para pensar sobre o material é se fazer perguntas durante o processo de leitura. A neurociência chama esse processo de interrogação elaborativa. Isso tem efeitos importantes na sua capacidade de lembrar informações e estabelecer conexões entre os diferentes conceitos. Evite ler sem objetivo. Se você não tiver nenhuma pergunta, as suas fontes não poderão lhe dar nenhuma resposta. A terceira e última dica é
Espace suas sessões de estudos. Passar muitas horas sentado, estudando, continua sendo realidade para muitos alunos. E o fato não é que isso não funcione. Para alguns, qualquer que seja a abordagem poderia funcionar. Mas existem formas de estudo que funcionam muito melhor no que se refere à memória de longo prazo. As pesquisas mostram que é preferível quebrar o estudo em várias sessões de menor duração. E isso é conhecido como efeito de espaçamento. Não se preocupe de início com o tempo que as sessões de estudo ou o intervalo entre elas terão. Fragmentar os seus estudos em várias partes menores terá um efeito muito positivo nos seus resultados. E aí, muita informação nova, trabalhoso demais mudar a forma de estudar, eu tenho certeza que adotar essas mudanças te trará resultados melhores e essa vai ser a recompensa. Curtiu o vídeo? Aproveitou as 3 dicas especiais? Quer saber exatamente como aplicá-las nos seus estudos, além de muito mais informações traduzidas do conhecimento científico sobre uma aprendizagem melhor? Me segue e acompanhe os próximos vídeos. Não deixa de participar do meu curso online Aprendendo a Estudar, que será lançado em breve. Então é isso, pessoal. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais!